Galera, vamos então para a parte 2 da nossa análise do mais novo capítulo de Jujutsu Kaisen módulo, comentar sobre o tão esperado reencontro entre Yuji Itadori e Mahito, reencontro esse que deve resultar no extermínio completo dos espíritos amaldiçoados na Terra. Vamos falar sobre isso agora, não antes de você amaldiçoar o botão do like aí embaixo e se inscrever no canal com o sininho ativado para o domínio desse canal continuar em expansão e a gente alcançar a marca de 1 milhão de feiticeiros. E lembrando que a parte 1 da nossa análise comentando a continuação da luta entre Dabura e Mahoraga, com Dabura despertando a sua própria expansão de domínio, já foi postada aqui no canal, então se você perdeu, não esquece de dar uma conferida depois, beleza? Então, vamos lá. Capítulos atrás, Mahito tinha feito a sua primeira aparição nessa sequência de Jujutsu Kaisen, e com isso surgiram uma série de teorias a respeito dele. Como a gente sabe, no final do arco de Shibuya, Itadori derrotou e jurou eliminar o Mahito todas as vezes que ele reencarnasse na Terra, não importa quantas vezes ele reencarnasse ou qualquer aparência que ele tivesse, Itadori iria caçar o Mahito para sempre. Como sabemos também, por mais que um espírito amaldiçoado seja morto, em algum momento é provável que ele renasça de novo, já que eles surgem a partir do medo e dos sentimentos negativos das pessoas. Então, enquanto esses sentimentos existirem, as maldições vão continuar reaparecendo e isso inclui o próprio Mahito. A gente só não sabe de quanto em quanto tempo isso costuma acontecer. Além disso, descobrimos também que Itadori se tornou alguém que não envelhece. Isso muito provavelmente aconteceu devido aos experimentos feitos pelo Kenjaku ainda durante a sua concepção. Como o Kenjaku queria que o Itadori fosse o receptáculo perfeito para o Sukuna, fazia todo sentido que ele criasse um corpo com uma longevidade e uma vitalidade absurda e que pudesse ser bem utilizado pelo Rei das Maldições. Então tudo isso preparou o cenário perfeito. Itadori, sendo alguém virtualmente imortal, caçaria o Mahito, que continuaria reencarnando constantemente nessa caçada de gato e rato infinita pela eternidade. Mas quando a gente viu o Mahito reaparecendo na história, a gente ainda não sabia se aquele era um novo Mahito já reencarnado que estava esperando o momento certo para agir, ou se aquele era o mesmo Mahito de antes que ainda não tinha reencarnado e estava esperando o momento certo para reencarnar e voltar para a Terra. Mas o mais provável era que fosse a segunda opção mesmo, já que ele tinha a exata mesma aparência de antes e as maldições pelo visto costumam mudar um pouco de aparência e agora a gente tem a confirmação de que aquele era o mesmo Mahito de antes que ainda não tinha reencarnado de novo. Além disso, galera, o Mahito tinha um potencial gigantesco para ser um vilão absurdo nessa sequência de Jujutsu Kaisen. Imaginem só o Mahito usando a técnica de transfiguração para controlar os humanos e os Shimurianos e colocar as duas raças uma contra a outra. Ou quem sabe transfigurando os Shimurianos como parte do seu próprio exército. Ou quem sabe ainda, transfigurando e fundindo humanos e Shimurianos numa única criatura e ainda por cima dizendo, ué, vocês não queriam conviver juntos? Então convivam aí literalmente no mesmo corpo e no mesmo espaço. Cara, seria a cara do Mahito fazer isso. Enquanto as duas raças tentavam encontrar um caminho de paz, o Mahito seria justamente o agente do caos que acabaria com toda a chance das duas raças conseguirem se acertar. Afinal, se ele já brincava com o coração e a esperança dos humanos, imagina agora ele brincando com o coração de uma raça alienígena inteira. Então o Mahito poderia ser um excelente vilão ativo nesse arco, mas pelo que o último capítulo fez parecer, ele só vai ser uma mera ferramenta para que os espíritos amaldiçoados sejam exterminados para sempre. O que também, é um destino irônico para ele, já que aquele que sempre se viu como uma ferramenta era o Itadori. Então ver o Mahito sendo usado dessa mesma forma também é um final interessante de certa forma, É uma pena que ele não seja um vilão ativo, mas ainda assim é um fim trágico e ainda assim irônico pro personagem. Mas voltando ao capítulo, vemos o Itadori e o Cross se encontrando e o Itadori conhecendo um dos espíritos amaldiçoados, no caso os Kaelians, como eles são chamados lá no mundo natal deles, no planeta natal deles, que os Shimurianos estavam transportando na nave deles. E só um detalhe, a gente não sabe se eles entraram de fato na nave alienígena, se eles se teletransportaram até lá, ou se isso é algum tipo de projeção astral, enfim. Nessa hora, Itadori até menciona que Aoi todo falou sobre essas criaturas e tudo o que estava rolando pra ele. Então
nesse capítulo temos a confirmação de que Aoi Todo continua vivo e ativo no mundo Jujutsu até hoje, mas a gente não faz ideia de que tipo de cargo ou função ele ocupa para ter tido conhecimento da situação toda e ele nem sequer ter aparecido na história, né? Eu acho que foi só aquele fanservice do mais barato possível, só pra gente ter a confirmação de que o homem continua vivo. E outro detalhe pequeno, mas que me incomodou profundamente, é essa porra desse capuz que o Itadori continua usando, mesmo a gente já tendo visto o rosto dele no capítulo passado. Tudo bem, galera, ele pode continuar usando a porra do capuz, mas precisa continuar colocando essa sombra maldita no rosto dele? A gente já entendeu que ele virou o clichê do protagonista depressivo e solitário, mas não precisa forçar ainda mais isso. Enfim, durante a conversa, Cross revela então que quer criar um mundo onde os espíritos amaldiçoados não existam. Galera, essa foi uma revelação e tanto, já que os Shimurianos, pelo menos em tese, né, protegem e veneram os espíritos amaldiçoados como se fossem divindades. Mas quando a gente observa pelo lado do Cross, isso até que faz algum sentido. O Cross foi justamente a pessoa que viu o seu próprio povo ser perseguido por querer proteger essas criaturas essas que causaram inúmeras mortes para outros povos. Por isso, ele está disposto a fazer esse sacrifício. E para que isso se torne possível, Cross diz que pretende usar uma combinação maluca da energia amaldiçoada deixada pelo avô dos irmãos Tsurugi e Yuka, os minerais que compõem a nave dos Shimurianos e as técnicas do próprio Cross combinadas com a de um certo alguém. Tudo isso para começar a harmonia entre os terráqueos e os Shimurianos. E para isso, Itadori seria o representante da humanidade, autorizando que algo nessa escala pudesse ser feito. Nessa hora, o Itadori saca aquele livro de pesquisas da Yuki Tsukumo a respeito dos estudos que ela fez sobre energia amaldiçoada, que até teve alguma utilidade contra o Sukuna, mas foi interessante que ele tenha sido trazido de volta aqui também. Vamos ver, né, se ele vai ser útil de alguma forma aqui também. E é nesse momento do capítulo que temos a grande surpresa e reviravolta. Nesse momento, temos uma cena em que o Itadori e o Cross conseguem acessar, de alguma forma, o plano espiritual onde habita o Mahito. Não sabemos como o Cross teve conhecimento do Mahito e da sua técnica de transfiguração, e também não sabemos como eles dois conseguiram acessar o plano espiritual dessa forma, mas deve ter alguma coisa a ver com as habilidades do Cross, ou enfim, né? Isso talvez seja explicado num pequeno flashback no capítulo que vem. Vamos torcer para que sim. De qualquer forma, foi muito engraçado ver o Mahito feliz da vida em ver o Itadori, pensando que o Itadori finalmente tinha morrido e agora eles dois, né, poderiam brincar mais uma vez. Ele até começa a se espreguiçar ali, né, e pergunta como é que o Itadori tinha morrido, mas ele começa a ficar desesperado quando descobre que o Itadori ainda estava vivo. Por outro lado, a reação do Itadori foi a mais sem graça possível. Ele até dá uma risadinha e diz que o rosto do Mahito bate, né, uma nostalgia pra ele, mas a vontade do mangá de fazer o Itadori o mais edgy possível impede até de mostrar a reação do rosto dele. No fim, Itadori e Cross dizem que vão começar e o capítulo termina com essa cena que faz um leve paralelo com aquela do arco de Shibuya, quando o Mahito e o Sukuna começam a dar um monte de risada da cara do Itadori. Galera, o que eu tenho a dizer é que já era meio complicado de entender algumas coisas na série original e agora, como Jujutsu Kaisen Módulo tem um ritmo muito mais acelerado, algumas coisas ficam ainda mais confusas do que antes. No fim, o que importa mesmo é a gente saber que eles vão fazer uma combinação muito louca de poderes diferentes junto da técnica de transfiguração do Mahito para exterminar os espíritos amaldiçoados. Vamos ver como é que vai ser a explicação disso no capítulo que vem. De novo, eu gostaria muito que o Mahito fosse um vilão mais ativo nessa história, mas quando se é beta, não sobra nada pra você, e esse é o caso do betinha do Mahito. Se você gostou e ficou até o final, comenta aqui embaixo se esse reencontro entre o Itadori e o Mahito correspondeu às expectativas de vocês ou não. Lembra novamente de deixar o seu like, conferir a sua inscrição no canal e conferir também a parte 1 da minha análise sobre a luta do Dabura contra o Mahoraga. É só clicar no vídeo que vai aparecer agora na tela para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!